Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula, né? Que é com relação aí ao nosso segundo bimestre, mas hoje nós vamos começar um novo conteúdo, né? Que é o espaço urbano brasileiro. É um assunto bastante interessante, mas eu vou dizer a vocês têm que prestar atenção, tá? Em algumas coisinhas. A urbanização no Brasil, né, tem acentuado a relação com a industrialização, ou seja, à medida que a industrialização foi se concretizando no país, a urbanização também, né, atividade que intensificou a partir da década de 1930 e com isso impulsionou o crescimento das cidades. Assim como ocorreu em outros países, a urbanização resultou, né, da modernização na economia, com a instalação de indústrias, disposição de trabalho assalariado e a aplicação do mercado consumidor. Então, fatores que atraíram os moradores do campo, né, para a cidade, em busca de grandes oportunidades. E isso a gente já viu assuntos atrás, né, no êxodo rural. Então, houve esse processo todo. Paralelamente a isso, acontecia aí a redução de postos de trabalho, obviamente no campo, né? Ocasionando aí, sobretudo, a mecanização na lavoura, ou seja, aí foi trocada a mão de obra, deixou de ser a mão de obra, né, para ser as máquinas, e aí a galera começou a fazer o êxodo rural. E aí, olha o que é interessante nessa imagem, né? Vinha o pai, a mãe, ó, 1, 2, 3, 4, e ó, o bucho. 5 meninos, vinha para cá, para a cidade. Por quê? Porque é na cidade que tudo vai se desenvolver. O processo de urbanização no Brasil, né? Um erro de português aqui na minha digitação. No Brasil foi muito rápido. Em 1940, aproximadamente 70% da população vivia no campo. Apenas 30 anos depois, né, em 1970, a população urbana passou de uma parte lá para 56%, ou seja, 56%, mais da metade da população já estava na cidade, né? Já representava aí a grande maioria. A atuação do governo como principal agente da modernização da economia foi fundamental para que isso acontecesse, né? Em 1960, eles tiveram o objetivo de expandir a industrialização. O governo iniciou aí políticas voltadas à urbanização do país. Atualmente, o ritmo de crescimento urbano tem diminuído em virtude da redução do desenvolvimento dos movimentos migratórios e, assim, a queda do crescimento da população nas cidades. E aí, quando a gente fala isso, também a taxa de crescimento populacional caindo, a gente lembra de uma coisa. Quando o homem veio do campo, ele veio lá, como eu mostrei na imagem de vocês, né? Ele, mulher e um monte de filho, ali 5. Só que ao chegar na cidade, aquelas crianças cresceram, aquelas crianças passaram a trabalhar, aquelas crianças se casaram. E quando elas pensaram em ter filhos, elas pensaram na dificuldade que elas passaram e elas não querem mais que os filhos dela passem pelas dificuldades que elas passaram. Então elas diminuíram a quantidade de filhos de ter. Por quê? Porque ela não trabalha mais no campo. Ela trabalha na cidade e o custo de vida numa cidade é maior do que no campo, né? No campo se tinha muitos filhos para ajudar a trabalhar na lavoura. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem um trator, tem uma máquina, né? É bem mais prático, então não precisa ter tantos meninos no mundo, tantos filhos. O espaço urbano pode ser definido como um espaço das cidades, ou conjunto de atividades que ocorrem numa mesma integração local, com justaposição de casas e edifícios. Atividades, práticas econômicas, sociais e culturais. Nesse inteirinho, podemos dizer que o espaço urbano é economicamente produzido, mas socialmente vivenciado, ou seja, proporciona e transforma bases em ações racionais e também afetivas, né? E a definição de cidade? É importante vocês definirem cidade. O que é cidade? Cidade é o espaço urbano? Não. O espaço da cidade é, dessa forma, uma paisagem representativa do espaço geográfico em um território, só que com práticas políticas e um lugar das visões de mundo mediante as suas culturas. Na era moderna, podemos dizer que o processo de crescimento do espaço urbano ocorre por 2 argumentos, né?
Os elementos principais são os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Então, vamos ver aí quais são esses fatores atrativos e repulsivos para as cidades. Os atrativos, né? Entende-se pelo crescimento das cidades a partir do suposto benefício que elas oferecem, principalmente os relativos ao crescimento industrial, ou seja, uma cidade ele é visto como um lugar de oportunidades. Boa parte da população saiu do campo atraída pela oferta de mão de obra e das possibilidades de crescimento, a emancipação social. O que é essa emancipação social? Uma independência econômica, social e financeira, né? Esses elementos foram predominantemente em países hoje considerados desenvolvidos, que passaram um processo de industrialização clássica. Entre eles podemos citar Londres, Nova York, Paris. Quem não queria conhecer esses lugares, né? São os lugares atrativos, os lugares de oportunidades. Os fatores repulsivos, né? É o crescimento das cidades em função da saída de trabalhadores do campo. Nessa fase da mecanização, a produção agrícola na concentração fundiária. Ou seja, a urbanização causa os fatores repulsivos, ou seja, o campo, de um certo modo, acabou expulsando esse pessoal, né, que costuma ser acelerado e revela uma oportunidade de problemas sociais, sendo caracterizado pelos países subdesenvolvidos. Entre eles, podemos citar São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, entre outros, ou seja, lugares que tiveram aí um segmento bem interessante e que, né, acabaram atraindo, fazendo com que o pessoal do campo fosse expulsos do campo para trabalhar nas cidades. E até porque o campo dessas cidades, eles passaram a ser mecanizados. Então, houve esse fator repulsivo. As regiões metropolitanas, né, que são áreas formadas por municípios que apresentam uma infraestrutura ou uma estrutura e aglomeração urbana, interligada entre si em torno de cidades, principalmente né, geralmente formando uma metrópole. E polarizada e dinamizada as demais cidades ao redor, influenciando elas economicamente, socialmente e politicamente. Ou seja, existe uma cidade e existe todas as cidades circunvizinhas. E essas cidades circunvizinhas, elas de um certo modo se espelham nessa cidade maior, né? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. A região metropolitana de Campina Grande. Olha só, aqui é Campina Grande, tá? Todas essas cidades, Puxinanã, Lagoa Seca, Matinhas, Serra Redonda, Massaranduba, Fagundes, Queimados, Caturité, Boa Vista, Boqueirão, Barra de Santana, Alcantil, Santa Cecília, Gado Bravo, Umbuzeiro, Aroeiras, Itabuna, Natuba. Então, todas essas cidades aqui, elas são regiões metropolitanas de Campina Grande. Todas elas correm para Campina Grande, seja ela para uma questão econômica, social, educacional. Elas vêm para Campina Grande para estudar, elas vêm para Campina Grande para médico, ela vem para Campina Grande para uma feira, para um comércio. Então, elas procuram a cidade para tudo, né? E a cidade aqui acaba sendo influenciadora de todas essas regiões. No Brasil, as regiões metropolitanas são estabelecidas por lei, né? E sua implementação ocorre em razão das necessidades de uma maior contemporaneidade entre as estruturas que formam essas cidades. Em outras palavras, as cidades de uma mesma região metropolitana precisam apresentar sistema de transporte, comunicação, pavimentação e outros, que ligue elas, uma entre a outra, em diferentes limites municipais. Isso tudo porque as cidades passaram ou estão passando por um processo de conurbação. É algo bem interessante, tá? O que danado é conurbação? Vamos lá saber? É o processo, né, em que uma área urbana de duas ou mais cidades fica ligadas entre si, de modo não haver uma distinção visual entre ambas. Ou seja, não existe um limite entre uma cidade e outra, né? Essas áreas de diferentes municípios formam uma mesma aglomeração, incluindo aí a relação econômica
e interdependência, algo caracterizado na região metropolitana. Então, vamos ver um grande exemplo? Eu vou dizer para vocês um grande exemplo, tá aqui, ó. Não sei se vocês lembram, mas tá aqui, Campina Grande e Queimadas. Essa região aqui é o que dizemos que é a região do Ligeiro, certo? Essa parte aqui, ó, vindo daqui, porque eu peguei só uma parte da imagem, tá? Mas vindo daqui, essa estradinha aqui, ó, você pega por aqui, ó. Essa parte aqui, de cima, pertence a Campina Grande. Toda essa parte aqui pertence a Queimadas. Mas aqui é o Ligeiro. Interessante, né? Então, isso é uma conurbação. É um espaço físico único, né? Onde eles estão interligados, mas politicamente existe uma parte de uma cidade e uma parte de outra cidade. A hierarquia urbana, né, é a escala de subordinação entre as cidades, geralmente da seguinte forma, da pequena, né, para a maior. E uma sempre vai estar subordinada aí à outra. A ideia de hierarquia, especialmente na atualidade, está vinculada ao conceito de rede urbana, nada mais é do que a relação econômica, social e cultural entre essas cidades, entre o que essas cidades estão se ligando. Aqui nós temos dois tipos de hierarquia urbana. A clássica, que nós vamos ter a vila, da vila para a cidade, da cidade para o centro regional, para a metrópole regional e metrópole nacional. Obviamente também poderia estar para a megalópole, mas a gente, como o livro de vocês trabalha só a questão de metrópole, então vamos ficar nas metrópoles, tá? Essa é a forma mais clássica. Mas também temos essa daqui, esse esquema atual. Esse esquema atual diz o seguinte, nós temos uma metrópole nacional, certo? E nós vamos ter aqui a vila. A vila é o menor de todos. A vila, ela vai estar ligada diretamente à cidade local. Já a cidade local, ela pode se ligar ao centro regional, ela pode se ligar à metrópole regional e ela também pode vir direto para a metrópole nacional. Tá vendo? Do mesmo jeito aqui, o centro regional, ele pode vir para a cidade local, ele pode vir para a metrópole regional e ele pode vir direto para a metrópole nacional. E aqui, da mesma forma, a metrópole regional pode vir para centro regional e pode vir para a cidade local. E também pode vir para cá direto. Então, o que possibilita aqui é logo uma comunicação direta entre os menores e o maior. E aqui não, seguiria essa escala hierárquica. Então, há esses dois tipos. Professora, qual é o correto? Os dois. Não existe aqui certo ou errado, certo? O que vai existir aqui é a necessidade de uma cidade. Então, de acordo com sua necessidade, aqui nesse caso, ou ele vem direto para cá, ou ele pode resolver aqui, ou pode resolver aqui. E aqui não, ele teria que já vir fazendo uma ligação, né? É só essa diferença. As metrópoles englobam os 12 principais centros urbanos no Brasil e se dividem em 3 pontos, né? A grande metrópole nacional, que são cidades centralizadas, hierarquicamente, superiores, têm importância mundial e articula com a economia global nos setores produtivos. A exemplo, vamos ter São Paulo. São Paulo está ligado economicamente com o mundo, né? Já as metrópoles nacional, que tem um alcance nacional, causa atividades que centram mais na própria região, sem ser a nível global. Então, a exemplo, nós vamos ter Brasília, Rio de Janeiro. Já a outra é as grandes metrópoles só, né? Que são cidades centralizadas, a maior parte delas com atividades econômicas, né? De suas regiões ou país. Por exemplo, Recife, Salvador, Fortaleza, são metrópoles na sua região, no Nordeste. São as grandes metrópoles nordestinas, são essas 3. Aqui nós vamos ter também ainda as capitais regionais, que são cidades com funções variadas e têm área de influência regional. Os centros subregionais, que são cidades menores, que concentram atividades menores, complexas, né? E a atuação bem mais reduzida. Os centros de zona, que são a nível de formado por cidades, né, menores,
e com porte um pouco menores e áreas restrita, né, com municípios vizinhos aí. E vamos ter também os centros locais. São cidades cuja influência está restrita nos limites dos seus municípios. Aqui, gente, para finalizar, né, temos esse mapa. Esse mapa está no livro de vocês, da hierarquia urbana, tá? O que é que a gente pode observar? Olha aqui, ó, a grande metrópole, São Paulo, tá? Depois vamos ter as metrópoles nacionais, Rio de Janeiro, Brasília. Depois nós vamos ter as grandes metrópoles, ó. Tá vendo? Metrópole, 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 que eu botei exemplo para vocês. Depois as capitais regionais, essas roxinhas, tá vendo? Depois os centros de zonas, que são lugares um pouco menores, mas também de influência. E depois nós vamos ter os centros locais, são lugares menores ainda, mas também tem influência, tá? Bom, gente, nosso conteúdo era esse, pelo momento, tá? No próximo a gente vai trabalhar outro ponto. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês entendam. Prestem atenção, se quiserem discutir, me chama lá no privado, se quiserem conversar, resolver algum problema, resolver alguma questão, alguma atividade que não esteja compreendendo. Eu noto que muitas vezes vocês dizem, eu tive dúvida, mas depois eu fiz, depois eu consegui. Mas, ó, eu tô aqui pra isso, tá? Tô esperando por vocês, vocês podem me chamar, tô morrendo de saudade de todos vocês, daqueles abraços que a gente dava bem apertado, bem gostoso nas nossas aulas, sabe? Tô sentindo muita falta de tudo isso, mas tudo bem, isso vai passar e em breve nós vamos estar juntos. Beijos, saudade de todos.